Dark Fantasy é um estilo de fantasia que por muito tempo foi influenciado por Akira Toriyama, com o famoso Dragon Quest, com cores mais vivas, inimigos que hoje em dia são clichês e aquela famosa jornada do herói, onde o personagem sai do ponto A com 0 aura e vai até o ponto B para alcançar a tão sonhada vitória, e por fim ter aquele duelo de ideais com o vilão até derrotá-lo. Agora, tenho certeza de te vencer. Tu contas com o ovo no cu da galinha. Esse modelo dominou a ideia de mundo medieval japonês por muito tempo. Hoje, o estilo Dark Fantasy usado em jogos como Dark Souls, Bloodborne e Elden Ring aborda um lado muito mais sombrio e sujo dessa estética Dark Fantasy, com mundos em ruínas, narrativas fragmentadas e uma sensação de constante desconforto. Esses mundos parecem indiferentes à presença do jogador, ou seja, você não é o escolhido, você é só mais um entre milhares de pessoas que tentam mudar aquele mundo. Mas, muito antes desses jogos serem lançados, a influência de um único mangá foi quem mudou completamente a forma como esses mundos são abordados. E eu estou falando obviamente de Berserk. Um menino que da morte nasceu, desde sempre destinado a sofrer. Vendido, humilhado e maltratado ele veio a ser. Talvez destinado a algo maior, mas isso não significa que seria bom. Quantas dores um homem pode aguentar sem se corromper? Mas é como dizem, das dores se ergue o Berserk. Hidetaka Miyazaki, o criador desses jogos, já deixou claro que Berserk é uma de suas maiores referências. E isso é até meio óbvio quando você vê o design e a construção desses mundos. Essa espadinha que é a cópia da Dragon Slayer, os elmos de personagens que é a mesma coisa do Grift, e o próprio mundo carrega a ideia de que existe uma entidade que transcende o mundo físico, parecido com a ideia do mal. Agora vamos aos fatos. No My Anime List e AniList, Berserk mantém uma das maiores notas da história, frequentemente ocupando o topo por décadas, acima de obras como Vagabond e Vinland Saga, que são bem parecidos em termos de profundidade, diálogos e realismo. Porém, Berserk estabeleceu esse tipo de narrativa, onde o mundo não dá a mínima para as dores do protagonista, mas ele ainda assim tenta, com todas as forças, sobreviver àquele mundo. A tatuagem da marca do sacrifício do Guts é uma das mais famosas dentro do mundo geek, associada diretamente à ideia de resistir com todas as forças contra algo inevitável. Então, mesmo fora do contexto da obra, ela carrega um significado gigantesco. Jogos, filmes, animes, Berserk é uma obra que pode ser considerada uma das mais influentes do mundo. I'm reading a backwards book this afternoon, Berserk. I have no idea what it's about. Zero. Griffith. May his name be forgotten forever. Porém, como tudo não são flores, Berserk tem um fardo terrível quando se trata de animação. E que fardo, hein? Puta que pariu, olha isso. No. Por décadas, toda tentativa de levar o mangá para um anime decente fazia o público odiar cada vez mais. Porque, na real, apesar deles terem culpa em algumas coisas por trazerem essas monstruosidades pra gente assistir, o fato é que o mangá de Berserk é muito complexo de se animar. Parte disso vem do próprio traço de Miura. O nível de detalhe é muito absurdo, cheio de linhas, sombra e textura. No mangá, cada quadro pode ser observado no tempo que o leitor quiser, mas no anime, tudo precisa se mover o tempo todo. E nesse processo, o desenho precisa ser muito simplificado. Mas quando isso acontece, a sensação de densidade some, e com ela uma parte importante da identidade de Berserk vai embora. Começando pela adaptação de 2016 e 2017, a tentativa de usar modelos digitais para imitar o estilo do mangá criou um resultado horrível. Os personagens são duros e artificiais, as lutas não tem graça nenhuma, porque a câmera se movimenta demais e não dá para saber o que está acontecendo, mas o pior vem agora. Escuta só esse lindo som do ranger de um duelo de espadas. Já nos filmes de 2012, o uso da computação gráfica permitiu mostrar batalhas em grande escala, algo que o anime antigo não conseguia fazer, mas o problema aparece nos diálogos. Os personagens parecem muito artificiais, e apesar de eu ter gostado, muita gente achou que isso enfraqueceu a parte mais importante da história, que é a relação entre eles. Me escute, este é o conselho de um velho.
O ódio é um lugar para onde vai o homem, que não é capaz de suportar a tristeza. A vingança é algo mais escuro que uma mancha de sangue. E a tristeza é uma adaga que é afiada apenas para furar o seu coração. Com o passar do tempo, ela se torna ainda mais afiada. Anos depois, a edição memorial surgiu como uma tentativa de corrigir esses problemas, trazendo melhorias visuais e adicionando cenas que não estavam presentes antes. Mesmo assim, ainda falta algo na atmosfera, aquela sensação mais crua que fazia o mundo parecer real. E é aqui que eu vou te mostrar a melhor versão de Berserk, a de 1997. Essa versão sabe muito bem utilizar o silêncio, o vazio, os olhares. Muita coisa nesse anime é muito superior aos outros. Diferente de todas as outras versões, o anime de 1997 foi o único que teve a participação direta de Kentaro Miura. Ele atuou como consultor de roteiro e revisava as cenas, garantindo que mesmo com cortes a essência da obra permanecesse intacta. A decisão de começar pelo arco do Espadachim Negro antes de voltar para a Era de Ouro foi uma escolha pensada para criar um mistério e dar peso à tragédia que aconteceria depois, e também trazendo a assinatura emocional do próprio autor. O anime entende o valor do vazio. Existem muitos momentos onde o anime foca apenas no barulho do vento, nas paisagens ou nos personagens encostados em algo, em silêncio, apenas olhando o ambiente. Isso serve para criar um peso psicológico que vai acompanhando toda a narrativa, sem que nada precise ser dito. O ritmo do anime segue essa mesma lógica. A direção optou por desacelerar a progressão e dedicar tempo para as interações entre os personagens, que nas outras versões foram encurtadas. Diálogos simples ganham importância porque são eles que constroem a relação entre os personagens. A queda do Griffith não acontece do nada. Ela foi construída aos poucos, com pequenas mudanças que vão acumulando até chegar no ponto mais alto. E isso não foi por acaso. O anime foi lançado logo após o impacto de Evangelion. Enquanto a televisão ainda estava cheia de obras mais acessíveis, Berserk surgiu ocupando um espaço diferente, com uma proposta mais pesada e focada em conflitos internos. O estúdio responsável era o OLM, o mesmo que produzia Pokémon na época. A diferença de tom foi absurda, mas mostra que no estúdio existia um núcleo criativo disposto a trabalhar com liberdade e não se prendendo ao padrão. O anime foi produzido em celuloide, uma técnica tradicional que dá uma textura que o digital jamais vai conseguir reproduzir. As cores são mais apagadas, puxadas para tons de sépia e ocre, e a própria imagem parece envelhecida. É bem uma estética suja que ironicamente combina muito bem com Berserk. Na época eles não tinham orçamento suficiente para competir com os outros animes. Em termos de animação eles estavam liso, essa é a verdade. Mas ao invés de tentar esconder isso, a direção decide seguir o caminho oposto e transformar essa limitação na base da obra. Existem cenas construídas a partir de imagens praticamente estáticas. Ao invés de animar tudo, a câmera se movimenta sobre o quadro, aproximando, afastando e guiando o olhar do espectador. Essas cenas podem durar vários segundos, criando uma pausa que força quem está assistindo a absorver o ambiente e o peso daquele momento. É uma escolha que aproxima a experiência da leitura do mangá, e eu sempre gostei. O anime também trabalha com contraste forte, escondendo partes da imagem ao invés de mostrar tudo bem claro. Isso não só economiza detalhe, como cria um clima mais pesado, onde nem tudo está visível. O que fica na escuridão carrega tanto peso quanto aquilo que aparece, reforçando a sensação de que sempre tem algo escondido nas sombras. Os enquadramentos de baixo para cima fazem Guts parecer maior do que ele realmente é, enquanto outros ângulos colocam Griffith em posições quase inalcançáveis, como se ele fosse um deus, fazendo com que a relação entre os personagens seja sentida através da forma como a cena é mostrada. Eles entendem exatamente onde colocar o foco. Isso cria algo absurdo de bom.
E não podemos falar dessa versão de 97 sem falar das músicas. Ah, as músicas. Boa parte da identidade desse anime vem diretamente do trabalho de Susumu Hirasawa. Diferente do que seria esperado para uma história medieval, ele não usa grandes orquestras, ele escolhe um caminho completamente diferente, baseado em sintetizadores e sons artificiais que criam uma sensação constante de estranhamento. Isso fica claro logo no tema do Guts. Eu vou tentar colocar um trecho, se eu não conseguir é o YouTube. Nós fuma erva na pracinha lá do centro. A música é bem devagar, vozes suaves, distantes, acompanhadas por um som contínuo, que parece não sair do lugar. O efeito disso é uma sensação de vazio que encaixa perfeitamente com o personagem, como se a trilha traduzisse o peso que ele carrega, sem precisar de nenhuma explicação. É magnífico. Porém, faixas como Forces e Behelite seguem uma direção diferente. Forces traz uma energia mais intensa, misturando elementos tribais com batidas eletrônicas, que criam um ritmo muito diferente, enquanto Behelite trabalha com sons mais desconfortáveis, repetidos, que parecem pulsar no fundo da cena. Essas músicas não estão ali para acompanhar o que está acontecendo, elas ampliam a sensação de que algo está errado ali. Hirasawa utilizava computadores para criar esses sons, o que resulta em uma estética fria, distante de qualquer referência clássica de fantasia. Isso faz com que a trilha pareça deslocada daquele mundo, como se estivesse conectado a algo muito distante. Esse tipo de som reforça a ideia de que o universo de Berserk não é nada amigável. As vozes processadas e os timbres artificiais criam uma sensação de que existe algo observando tudo, mesmo quando não tem nada acontecendo. Muitos personagens foram removidos dessa animação. Skull Knight, Wild, Puck, porque a ideia do anime era outra, focar no drama de Guts como humano e na construção da amizade nos conflitos internos do bando do Falcão, sem ter esses elementos mágicos. Para que o anime ficasse mais real, as vitórias de Guts parecessem mais árduas e as derrotas mais dolorosas. E o eclipse se torna um momento mais assustador por conta disso. O espectador sente de forma crua a impotência de Guts, a crueldade do destino e o peso do sacrifício, tornando o trauma emocional muito mais intenso. O corte do arco de Wild reforça essa ideia. Ao manter o realismo inicial das batalhas humanas, o choque do sobrenatural no episódio final é ainda mais impactante e inesperado. Sem Skull Knight, que no mangá é quem avisa Guts sobre o eclipse, e sem Puck, que oferece momentos de alívio cômico, fica claro que Guts não tem nada e nem ninguém. Sua sobrevivência é fruto exclusivo de ódio, força de vontade e solidão. Ele luta contra o destino e aprofunda a conexão do espectador com o personagem. O final, com o Griffith fazendo aquilo com Casca e Guts gritando com tudo ficando branco, cria uma ferida emocional que força o público a buscar respostas no mangá. Isso foi um truque deles. Você quer descobrir como Guts vai lidar com a traição. É aí que o anime se torna uma porta de entrada, um convite irresistível para entrar no mangá, onde a intensidade, a brutalidade e a complexidade do mundo de Berserk é 10 vezes mais brutal. O anime de 97 constrói a atmosfera de desespero e vazio. Talvez seja algo pessoal ter gostado tanto dessa animação, mas eu recomendo muito que você assista e tire suas próprias conclusões. Comenta aí o que você achou dessa versão, se inscreve e tamo junto.